Estamos de volta com o Tribuna Livre, gente, segunda-feira, 21 de julho de 2025. Pois é, hoje a gente está falando sobre um assunto importante, porque agora é lei, tá? Mulheres com perda total ou parcial de mama vão ter acesso à cirurgia reparadora pelo Sistema Único de Saúde. Antes, esse procedimento, gente, era realizado no sistema público apenas em casos de câncer, né? A nova lei também garante acompanhamento psicológico multidisciplinar desde o momento do diagnóstico. A lei foi sancionada pelo presidente Lula e entra em vigor dentro de 4 meses. Com a mudança, as operadoras de planos de saúde vão passar a oferecer o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama. Sempre que possível, o procedimento deverá ser feito na mesma hora da retirada. A gente quer saber de você, a cirurgia de reconstrução de mama no SUS, para além, né, dos casos de câncer, é um avanço para as mulheres? Você participa com a gente, responda então a nossa pergunta do dia pelo 99412-2179. E se você também tem alguma dúvida relacionada à cirurgia plástica, nesses casos, você pode enviar também para a gente, porque a gente vai responder. Por quê, Léo? Quem está com a gente aqui? Porque aqui no estúdio nós estamos recebendo o cirurgião plástico Fernando Lamana, Fernando de Azevedo Lamana. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia, Léo, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes. Estou muito satisfeito, muito honrado com o convite. Nós aqui estamos com o senhor aqui, doutor Fernando. É uma iniciativa interessante, né, no que diz respeito aí ao tratamento das mulheres, principalmente aquelas que tiveram, né, algum dano na mama, uma remoção parcial ou total. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Como é que o senhor recebeu essa notícia e o que o senhor espera? Eu recebi com muito bons olhos. Eu acho que essa legislação ela representa um avanço discreto, mas importante no que diz respeito à recuperação da dignidade. A gente vê que desde 1986, desde a criação do SUS, gradativamente, a gente tem várias conquistas no que diz respeito à saúde pública. E em 99 a gente teve a legislação da deputada Jandira, que foi um marco importantíssimo no que diz respeito à cirurgia mamária, que foi a lei que garantiu o acesso à cirurgia reconstrutora de mama nos casos de pacientes com câncer de mama. E agora a gente tem um segundo passo, que é essa nova lei da senadora do Mato Grosso, que representa um avanço, uma extensão desse direito àquelas pacientes que têm mutilações mamárias. Muito importante isso, né, doutor? E essa é uma pauta também que envolve, vamos dizer assim, a equidade no sistema de saúde? Sem sombra de dúvidas. As pacientes que têm essas mutilações, apesar de elas serem casos menos comuns, quando a gente vai observar quais que são as pacientes que as que de fato estão sendo contempladas por essa nova lei. São aquelas pacientes que são vítimas de violência doméstica, as pacientes que são vítimas de cirurgias mal sucedidas, seja por uma intercorrência prevista no pós-operatório, ou seja por motivo de ter sido submetida a uma cirurgia com um médico não cirurgião. Então, as pacientes que tiveram mutilações iatrogênicas, e são também aquelas pacientes que são vítimas de queimaduras. Esses 3 grupos de pacientes são aquelas que vão ser agora contempladas pela legislação. Então, antes, quem já tinha direito à lei eram as pacientes que tinham sido mastectomizadas. Agora, esses 3 grupos de pacientes também estão contempladas. Ô, doutor, isso é para reparar dano físico e também uma dor emocional, né? Com certeza, Léo. Essa nova lei, ela também garante amparo psicológico para essas pacientes. Então, a gente é muito interessante, porque isso considera que essas pacientes também têm uma dor psicológica, porque a mama é importantíssimo. Nenhum homem nunca vai conseguir entender o que é perder uma mama. Aliás, eu acho que nenhuma mulher que tem uma mama natural sabe o que é perder uma mama. É só aquelas pacientes que já tiveram essa dor, elas entendem a magnitude psicológica do impacto que isso gera na vida da paciente. Isso muda tudo. A gente tem várias pacientes que até cometem autoextermínio por esse motivo, né? Quando a gente vê os pacientes queimados, a gente sabe que os grandes queimados, eles em até 50% dos casos, eles tiram a própria vida. E os grandes queimados, as mulheres, uma das coisas que elas perdem é a mama. Então, as pacientes queimadas, agora elas vão ter também o direito a ter sua mama reconstruída pelo Sistema Único de Saúde. E lembrando que, se o SUS aprovou,
isso é extensivo aos planos de saúde. E a gente estava comentando, Adriana, antes do programa entrar no ar com o doutor, que essa cirurgia vem mais do que algo relacionado à saúde. Ela devolve a autoestima e a vontade de viver. E para essas mulheres que estão nessa situação, doutor, elas estão a um passo da depressão, se já não estiverem lá. Isso é verdade. A gente consegue observar essa dor muito intensa no consultório, né? Porque a mama, ela é tão importante para as pacientes e no consultório a gente vê todos os dias esse sofrimento, essa dor, né? Eu acho que a gente tem que dar muitos outros passos ainda, né? Tem vários outros grupos que eu acho que precisam de ser abrangidos ainda, se eu tiver liberdade mais tarde, eu gostaria até de comentar com vocês. Existem outros 4 grupos muito importantes de mulheres que eu acho que a nossa legislação ainda tem que abraçar. Mas demos mais um passo, vamos dar mais outros, se Deus quiser. Pois é, e a gente vai falar sobre esses grupos daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá, doutor Fernando? E a gente quer saber a sua opinião, o que você acha dessa medida, né, da cirurgia plástica pelo SUS, a cirurgia plástica reparadora das mamas, não só em casos de câncer. Você pode participar conosco pelo 99412-2179, e se você tem alguma pergunta relacionada também à cirurgia plástica, à questão do câncer de mama, né, principalmente em relação às cirurgias reparadoras, manda para a gente também. O Dr. Fernando está aqui, ele vai ter o maior prazer em responder as suas perguntas. É o Fernando Lamana, está aqui com a gente, cirurgião plástico. Então participe conosco, 99412-2179. Estou vendo que algumas perguntas aqui já começam a chegar, então já manda a sua, já aproveita o intervalo para enviar a sua mensagem aqui para a gente volta já. 11h29, Tribuna Livre de volta. Hoje falando sobre cirurgia de reconstrução da mama pelo SUS. A nova lei sancionada pelo presidente Lula prevê que o procedimento seja realizado no sistema único, no sistema público, não apenas em caso de câncer de mama. E o Dr. Fernando Lamana está aqui com a gente, ele é cirurgião plástico. Você pode participar, inclusive, mandando a sua pergunta aqui para a gente relacionada a esse assunto, 99412-2179. E, além disso, você pode responder também a nossa pergunta do dia. Cirurgia de reconstrução de mama no SUS é um avanço para as mulheres? O que você acha, hein? Participe conosco, eu vou repetir o número do WhatsApp bem devagarzinho para você gravar. 99412-2179. No último bloco, o doutor Fernando estava falando sobre essa lei que pode ser muito significativa para 4 grupos muito importantes, né, doutor Fernando? Quais são eles? Eu acho que essa nova legislação, apesar dela não abranger esses 4 grupos, eu acho que ela é mais um passo para que esses grupos obtenham direito de reconstrução mamária. Né? Porque até então, antes dessa nova lei, só quem tinha direito à reconstrução mamária eram as pacientes que tinham tido câncer de mama. Agora, com essa nova lei, as pacientes mutiladas também têm o direito de ter a reconstrução mamária. Ainda faltam 4 grupos. Né? Qual que é o primeiro grupo? As pacientes que têm mamas gigantes, a gigantomastia. Isso é muito mais frequente que a gente imagina. Cerca de 10 a 15% das cirurgias de mama são em pacientes com gigantomastia. E isso é tão frequente, mas tão frequente que soma 15% das minhas cirurgias. Essas pacientes, elas não têm direito à redução mamária pelo SUS. Né? Pode ser realizada pelo SUS, mas não há uma legislação federal que obrigue a isso acontecer. O que significa que, se não tem a legislação, os planos de saúde também não contemplam essas pacientes. Essas pacientes sofrem com dor nas costas, essas pacientes sofrem com um volume mamário tão grande que leva a problemas de coluna e leva também a problemas importantes de autoestima. Desculpa, Léo. E tem outros grupos. O segundo grupo, que é muito frequente, são as pacientes que fazem cirurgias bariátricas e aí depois de 2 anos elas apresentam um emagrecimento de 30, 40, 60, 100 quilos e aí a mama ela se desfigura completamente por uma queda, por uma pitose, por uma flacidez. Então a mama às vezes vai parar lá na região do umbigo, de tão flácida que a mama fica. Isso é muito comum, são mais 15% das cirurgias, né?
Outro grupo que também é muito importante são as pacientes que têm alterações congênitas, genéticas da mama, que são as pacientes que têm as mamas tuberosas ou as pacientes que têm diferenças muito grandes do tamanho da mama. Então, a mama direita ou a esquerda é muito maior que o outro lado, né? Então, essas pacientes, elas têm uma representatividade muito maior do que as pacientes que tiveram alguma mutilação. Então, estatisticamente falando, a gente está falando das que não são contempladas de até 30% da cirurgia de mama. Muita gente. Mas eu acho que aqui a gente está exatamente no local certo para batalhar por essas pacientes. A legislação nova já é mais um passo e a gente está aqui na mídia ainda brigando por essas pacientes, porque eu acho que a mídia tem um papel tão importante nessa conquista de direito. Né, gente? A gente precisa falar e a gente precisa cobrar, né? Exatamente. Inclusive, o que o doutor falou agora é até um questionamento aqui da Cleidimar. Bom dia, viu, Cleidimar? Obrigado pela sua participação. Ela fala, doutor, que ela tem uma sobrinha que tem esse problema, porque problema nas mamas, que segundo ela, seria uma decisão justa para as mulheres que passam por essa situação. A sobrinha dela tem a mama muito grande e isso traz muitos problemas na coluna. Mas não é o caso, por exemplo, dela, né? Ela, por exemplo, não teria direito, Cleide, a essa cirurgia, a essa nova lei. É o que o doutor está explicando agora. Exatamente. Por quê? Porque a nova lei, ela prevê aquela pessoa que teve a retirada parcial ou total, né, para além do câncer de mama. No caso das pessoas que têm mamas muito grandes, aí é um outro público, é uma outra questão. A lei ainda não contempla, mas a gente está aqui batalhando para que o nosso legislativo ele legisle sobre isso e para que as situações como a da sobrinha da Cleide sejam abraçadas. Uhum. Ô doutor, quais são os principais métodos aí na reconstrução mamária usado hoje no Brasil? Então, a gente vai depender muito do que está sendo retirado, da forma da cirurgia, né? Então, dependendo do que é retirado de mama, a gente tem que planejar a reconstrução. A reconstrução pode ser feita através de retalhos, que são estratégias cirúrgicas que levam uma parte do corpo a outra. Então, por exemplo, eu posso usar um pedaço do músculo e da pele do abdômen para reconstruir a mama, né? Eu também posso usar uma parte do grande dorsal nas costas, que é o músculo das costas, eu posso levar uma parte de pele e do músculo das costas para reconstruir a mama. E a gente também pode usar próteses e expansores para que a gente dilate essa pele e coloque e reconstrua o corpo da paciente. Agora, o fato, por exemplo, da cirurgia reconstrutora, reparadora, ser feita no mesmo momento, por exemplo, da retirada da mama, é o que a lei prevê também agora. Isso, de certa forma, é melhor, é pior? O fato da mulher não passar muito tempo sem a mama, né? Isso, ela poupa um pouco dos problemas que podem ocasionar relacionados à autoestima e tudo mais? O que o senhor pensa? Isso, sem sombra de dúvidas, abrevia o sofrimento dessas pacientes, né? No caso das pacientes que são submetidas à cirurgia de mama oncológica, com retirada de câncer de mama, isso não pode ser feito, né? Então, quando você vai ver o texto da lei, o que a lei está prevendo é, caso não haja uma contraindicação médica, pode ser feita a reconstrução no mesmo tempo. Isso é muito interessante porque quando o médico for reconstruir, for operar a paciente, às vezes ele vai ter que ressecar a mama, ou então for fazer a reconstrução pós-queimadura, ele consegue emitir um código no Sistema Único de Saúde que ele já vai poder fazer tanto a retirada quanto a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico. Isso é importantíssimo. Mas no caso das pacientes que são submetidas à ressecção de câncer de mama, não é possível. Então tem que esperar um tempinho. Ótimo. Ô doutor, como que o senhor vê a questão daqui a 4 meses, feito no sistema público, a situação das filas para fazer essas cirurgias? Eu acho que no que diz respeito às filas, o Sistema Único de Saúde sempre teve a dificuldade de abraçar integralmente a totalidade dos pacientes que a gente possui. Eu acho que pode haver um aumento parcial das filas, mas como a gente está falando de uma lei que abraça uma quantidade muito pequena de pacientes, que são as pacientes que sofreram mutilação, eu acho que não vai ser uma repercussão tão grande. Quando a gente tiver uma lei que permitir às pacientes que têm gigantomastia e mamoplastia, que fizeram cirurgia bariátrica, aí a gente vai ter um aumento muito grande das filas e vamos precisar de mais cirurgiões plásticos e mastologistas
para atender essas pacientes no SUS. Você pode participar com a gente, tá? A gente está aqui com o Dr. Fernando Lamana, ele é cirurgião plástico. A gente está conversando a respeito da cirurgia de reconstrução de mama. Existe uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula e essa lei prevê que essa reconstrução seja feita pelo Sistema Único de Saúde para além de casos de câncer de mama. Então, a gente está falando a respeito disso e a gente está conhecendo também formas de reconstrução. O Dr. Fernando está explicando para a gente como que é feita a reconstrução de mama também em casos de câncer. Enfim, você pode participar pelo 99412-2179. 99412-2179 e responda também a nossa pergunta do dia. A cirurgia de reconstrução de mama no SUS é um avanço para as mulheres? Essa é a nossa pergunta. Você também pode responder a ela e a gente vai colocar as participações aqui para a gente seguir aqui com o nosso debate. Eu queria... você tem participação? Eu tenho uma participação aqui, rapidinho, uma ouvinte assídua da Rádio América, ela não quer se identificar. Doutor, ela pergunta se é normal sentir dor 1 ano após a reconstrução da mama. Segundo ela, às vezes sente muita dor no braço e na mama. Retirou toda a mama por causa de um tumor. É normal, sim. Isso muitas vezes pode acontecer pela fibrose e pela cicatrização interna. A gente tem que lembrar que as pacientes que retiram a mama no contexto oncológico, né, de câncer de mama, muitas vezes elas fizeram radioterapia. A radioterapia leva a uma alteração fibrótica e inflamatória contínua e eterna nos tecidos. Então, é comum sentir dores e inchaço, sim. Mas até quanto tempo? Para sempre? Para sempre. Jura, doutor? Para sempre. É uma realidade muito... Porque acaba que para fazer a reconstrução, a radioterapia é importante, às vezes no pré, às vezes no pós-operatório. E a radioterapia leva a uma sequela, por isso que a gente tem que batalhar por essas pacientes. Doutor, e no caso da pessoa que fez a cirurgia, ela até completou aqui, ó, ela fez 25 sessões de radioterapia. No caso da pessoa que fez essa cirurgia e depois ela descobre que voltou alguma coisa, algum outro tumor ali na região ou próximo. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina, porque muitas vezes as pacientes ficam como curadas, só que a cura mesmo, ela só vem depois de muitos anos sem recidiva. Você só pode falar de cura mesmo depois de muito tempo sem recidiva. Tanto que as pacientes ficam usando os bloqueadores hormonais, né, como o tamoxifeno, por exemplo, por aí às vezes até 5, 10 anos depois da cirurgia. Eu tenho, por exemplo, uma tia minha que acabou de ser diagnosticada com uma recidiva de um tumor de mama que ela ressecou há 4 anos atrás. Uma recidiva à distância. Às vezes pode haver recidiva à distância, às vezes a recidiva local. E aí, quando há recidiva local, o caso vai ter que ser estudado e a reconstrução vai ser muito individualizada. Uhum. Agora, para reduzir um pouco o desconforto dessa nossa ouvinte que não quis se identificar, há alguma forma, medicamentos contra dor, assim? Mas são medicações específicas também, né? Drenagem linfática, no caso do inchaço nos braços, na mama também. Tem medicamentos sintomáticos, né, anti-inflamatórios, né, e um estilo de vida saudável. E o mais importante dessas pacientes é o suporte psicológico, porque o tratamento da dor psicológica muitas vezes aplaca a dor física. E também não é só uma reconstrução. Às vezes a primeira reconstrução de mama melhora muito, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então não é porque assim, você melhorando o aspecto da mama com uma segunda ou terceira cirurgia, o aspecto fica ainda mais bonito e a paciente fica mais satisfeita e acaba tolerando melhor o desconforto e a dor. Ótimo, então, doutor. A cirurgia de reconstrução de mama no SUS é um avanço para as mulheres? É a nossa pergunta, 99412-2179. Nós estamos recebendo o cirurgião plástico, o doutor Fernando Lamana. Você pode participar, enviar suas perguntas, dúvidas que você tem sobre este tema. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo. Não saia daí que o Tribuna Livre volta já.
Estamos de volta com o Tribuna Livre dessa segunda-feira, 21 de julho de 2025, e hoje nós estamos falando, né, Adriana, sobre a nova lei que foi assinada pelo presidente Lula, foi sancionado, que vai começar a vigorar isso daqui a 4 meses, sobre as cirurgias. As mulheres vão ter direito a cirurgias reparadoras de mama, independentemente da causa da perda. E a gente tem algumas questões aqui para serem respondidas. A gente está com o cirurgião plástico, Fernando Lamana, ele que está aqui com a gente, esclarecendo alguns pontos, né, da cirurgia reparadora. E a gente tem falado aqui ao longo do programa sobre aquelas mulheres que não estão contempladas nessa lei, mas que o doutor Fernando tem ressaltado aqui com muita propriedade, que é uma possibilidade da gente reforçar o pedido e reforçar a luta para que essas mulheres sejam atendidas pelo Sistema Único de Saúde, que são aquelas mulheres que têm alterações genéticas, né? Mama de tamanhos diferentes por conta da genética e mamas muito grandes, né? Prejudicando inclusive a qualidade de vida. E a gente tem um caso aqui interessante, que é a questão da mama relacionada à amamentação, né, Léo? Isso, a Nalda Cantuária está falando assim, ó, como que fica a questão das mulheres que têm a gestação e amamentam e depois da amamentação ficam com uma mama maior que a outra e incomoda muito. Segundo ela, elas deveriam também de ter esse direito. Sem sombra de dúvidas, porque a amamentação, principalmente quando ela é feita em mais de uma gestação, ela leva a uma flacidez e a uma queda da mama que é gigantesca. Então, assim, às vezes a mama tem uma queda de 10, 15 centímetros depois de uma amamentação. Isso tudo? A queda da mama depois da amamentação é muito grande. Então, nas gestações recorrentes, então é mais ainda. Então, eu tenho muitas pacientes que são muito jovens, que têm 20, 22, 25 anos, mas que depois da amamentação tiveram uma queda da mama, que a gente não consegue quantificar isso, porque a internet não mostra isso, ninguém posta isso no Instagram. E a armação do sutiã, bojo, esconde tudo. Então, só que a gestação realmente é muito comprometedora para a mama, e no caso dessas pacientes, a gente precisa de fazer, no caso especificamente da paciente que mandou mensagem, no que diz respeito à diferença de tamanho entre uma mama e outra que surgiu após a amamentação. Normalmente isso é corrigido com a cirurgia de mastopexia, que pode ser usada prótese ou não. Normalmente eu prefiro usar prótese nessas pacientes, porque a mama ainda fica um pouco mais bonitinha. E aí a gente simetriza o tecido de uma mama e outra, usando tanto a prótese quanto a retirada de tecido. E a prótese hoje não incomoda, tá tudo muito moderno, né, doutor? Não, a prótese, a paciente muitas vezes ela nem sente a prótese, às vezes ela mobiliza a prótese, só que não pode é uma amamentar também depois. Pode amamentar, né? Então tem 2 planos que a gente pode colocar a prótese, tanto na frente quanto atrás do músculo, que normalmente vai ser a escolha do cirurgião aí combinado com a paciente, mas é uma cirurgia super simples, de baixíssima morbidade, é uma cirurgia super e que realmente restaura a alegria e a felicidade das pacientes. É incrível o que essa cirurgia pode fazer na vida de uma paciente. Agora, só tem uma dúvida relacionada a essa questão. Por exemplo, a pessoa tem que ter certeza que não vai engravidar de novo, que não vai ter neném de novo, tem que esperar um tempo. Depois da cirurgia feita, pode haver também essa falta como é que fala? A mama pode ter alteração novamente? Depois, o pós-operatório dessa cirurgia, quando a paciente engravida no pós-operatório novamente, ou ganha muito peso, ou perde muito peso, a gente tem um comprometimento do resultado estético. Então, é uma coisa muito individualizada. Então, muitas vezes eu tenho pacientes que já tiveram um filho e que estão querendo operar a mama, mas ainda querem ter outro filho. Então, eu acho que a decisão é muito individual. Uhum. Se você quer ter um outro filho ainda esse ano, no ano que vem, eu acho que está precoce operar a mama ainda, se você vai ter uma perda do resultado cirúrgico. Agora, quando a paciente quer ter outro filho daí 5 anos, então às vezes tem uma paciente eu tenho várias pacientes que tiveram filho muito jovens, às vezes na adolescência, às vezes com 20 anos, e aí separaram, tem 25 anos, 27 anos, e pensam em ter, às vezes, casar de novo,
ter outros filhos mais para frente, só que não tem prazo, então eu acho que essas pacientes já podem fazer a cirurgia de mama. E aí, se for o caso, faz um pequeno retoque depois da gestação. Hoje a gente tem muitas pacientes que estão usando o Mounjaro, Ozempic, Wegovy, né? Então operaram, depois começaram a usar Mounjaro e aí a mama ficou muito flácida. Então a gente sempre faz um retoquezinho para restaurar a cirurgia, que não é tão grande quanto a cirurgia primária, mas que é muito bonita em resultado. Doutor, quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? Talvez já tenha tido um sonho de fazer um procedimento, uma cirurgia. O senhor faz inúmeras cirurgias por ano e acredito que o senhor recebe dezenas de pacientes querendo fazer coisa que talvez não teria uma necessidade urgente. O que o senhor falaria para essas mulheres que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo? Qual a real necessidade mesmo de procurar um cirurgião? Que a gente hoje tem visto também situações que chegam a beirar o bizarro, né? Sem sombra de dúvidas. Uma coisa que eu sempre ressalto com as minhas pacientes: o não é não. Então não adianta, a gente não flexibiliza determinadas questões na cirurgia. Então, se a paciente não tem indicação cirúrgica, ela não deve operar. Eu falo não indicação cirúrgica como saúde, mas indicação cirúrgica estética. Então eu tenho muitas pacientes que têm um grau pequeno de flacidez da mama, que querem fazer a cirurgia de mastopexia, deixando cicatrizes grandes na mama, porque elas estão muito mais preocupadas com o que é a aparência externa com a roupa do que às vezes sem a roupa. Então tem pacientes que querem que a gente faça grandes cicatrizes nas mamas, para que de roupa elas fiquem muito bonitas, mas eu acho que isso não é saudável. Eu acho que a gente só vai fazer cicatrizes na mama quando a mama não estiver bonita, quando a mama estiver feia, e justificar essas cicatrizes. Agora, a parcimônia, ela deve ser o principal mediador. Para a gente finalizar aqui em relação à auréola, né, do seio. Hoje a gente vê algumas iniciativas também fazendo, né, todo um trabalho para recuperar também essa estrutura da mama. A cirurgia plástica, ela favorece, hoje ela prevê isso também, essa reconstrução dessa forma, a mama fica igualzinha. Gente, eu acho a reconstrução de areola extraordinária, mas é extraordinário o que as profissionais que se dedicam sua vida a isso, elas conseguem fazer. Porque muitas vezes na mastectomia, muitas vezes as pacientes têm a sua mama ressecada e junto com a mama sai a areola, por causa do comprometimento do câncer. E aí não adianta a gente na cirurgia plástica reconstruir a mama, ou então na mastologia, as mastologistas reconstruírem a mama dessa paciente, só que a gente consegue reconstruir o volume. Agora, e a areola? A gente tem um grupo grande de profissionais que se dedicam sua vida a fazer tatuagens, que mimetizam, simulam uma areola, e que são tatuagens que são tão perfeitas, mas tão perfeitas. Tem uma pessoa que eu admiro muito aqui em Belo Horizonte, eu não sei se eu posso falar o nome dela. Pode falar. Ela chama Dani Bicalho, do Beleza Integrada, o Instagram dela é Beleza Integrada. Ela tem um trabalho extraordinário, inclusive voluntário, de reconstruir areolas de pacientes que tiveram a mama ressecada, no caso de mastectomia, e eu sou apaixonada com o trabalho. Nem conheço ela pessoalmente, mas eu sou seguidor dela no Instagram. A nossa ouvinte mais cedo, que falou sobre a mama, né, que ela teve que passar pela retirada, e a reconstrução, ela falou que ficou sem areola. Então ela pode procurar. Ela pode Aí, nosso ouvinte, @ Beleza Integrada no Instagram, a Dani Bicalho, né? Isso. Ela pode procurar porque é importantíssimo. Não adianta a gente reconstruir o volume sem a areola. É engraçado que essas tatuagens, elas tatuam até a tridimensionalidade da papila mamária, que é do biquinho do peito. O tom de pele, O né? tom de pele é perfeito. Então, dica belíssima essa, viu, doutor? Dani Bicalho, então, lá do @ Beleza Integrada. Ô, gente, nós estamos fechando aqui o nosso programa. Doutor Fernando, como que as pessoas podem entrar em contato com o senhor? Através do Instagram, o dr.fernando.lamana. E posso falar o telefone também? Pode, à vontade. O telefone lá do nosso hospital é 3286-1399. 3286-1399. E o @ tá aí para você que está na TV Horizonte no YouTube, doutor.fernando.lamana. Então tá certinho aí
você pode também fazer contato pelo 3286-1399. Doutor Fernando, volta mais vezes? Você volta? Gente, vai ser um prazer, eu fiquei tão feliz com o convite. Esse espaço é importantíssimo para a gente brigar pelas nossas pacientes. E o senhor viu também, né, como que é necessário, né, informação, né, Léo? Muito. Essa informação de qualidade, esse momento da gente tirar dúvidas e conversar com quem está em casa, né, de uma forma aberta, de uma forma respeitosa. As pessoas realmente se sentem contempladas, né, e prestigiadas por conta desse carinho que a gente tem aqui, viu? Muito obrigado, gente. Bom dia. Bom dia para você Bom dia, também, doutor. doutor Fernando Lamana. Nosso Tribuna Livre vai ficando por aqui. Né? Mas aqui, ó, segunda-feira, nós estamos iniciando a nossa semana e você, por favor, passa a semana junto com a gente. Tem muita coisa boa, só posso adiantar isso. O programa dessa semana, todos os programas estão todos repletos de coisas boas, tá bom? Você vai se informar, você vai ficar sabendo. Claro que vai participar com a gente. 994-12-2179. Então, ó, vamos passar a semana com a gente, registrando aqui a participação do José Jorge Pereira, lá do bairro Eimarge, que sempre participa aqui do nosso programa. Nós também recebemos aqui o Cléo José, tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Cléo. Cléo é lá da região de Divinópolis. Tô vendo aqui pelo DDD dele aqui. A gente tá vendo aqui o pessoal de São Paulo que nos acompanha, o pessoal da região ali de Goiás também acompanhando a gente, né? Então, pessoal do interior de Minas, obrigada pela participação, porque hoje a gente está em todos os lugares com as redes sociais e também com o YouTube, né? Você pode acompanhar, inclusive, o nosso programa em outras oportunidades, em outros momentos, rever o programa, compartilhar com seus amigos também o programa que você achou interessante. Pode ir lá no nosso YouTube, youtube.com/tvhorizonte.oficial. Lá você vai ficar sabendo de tudo. Você gostou desse programa? Alguém que não ouviu, seu parente, seu vizinho? Pede para ele ir lá no YouTube. Vai também no nosso site, tá, gente? O site da Rádio América e no site da TV Horizonte. Lá no nosso site, além de você pode ouvir o programa. Você está fazendo alguma coisa e consegue e precisa de ouvir o programa, lá no formato podcast, vai lá no nosso site americabh.com.br e tvhorizonte.com.br. Lá também, né, Adriana? Nós temos um espaço que nós escrevemos, colunas, né? A gente tem as nossas colunas lá também, então vocês podem, com certeza, nos prestigiar lá, viu, gente? A gente está aproveitando esse momento até para te ensinar realmente como acompanhar a gente, degustar realmente todo o conteúdo, né, da TV Horizonte, o conteúdo da Rádio América. A gente tem os nossos podcasts também lá no site da Rádio América. Então é importante que você saiba o que está acontecendo, né, aqui na nossa TV Horizonte e também, além de aproveitar, compartilhar também. Isso. Né? Tem o Instagram também, viu, Adriano? Instagram da TV Horizonte. Isso. Tá? E Doutor da Rádio Fernando América. Lamana, recadinho final. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, para as mulheres. A batalha pela recuperação da dignidade começou em 99, quando a gente teve a primeira legislação que permitiu às mulheres que retiraram câncer de mama, que foram mastectomizadas, essas mulheres ganharam o direito de ter sua mama reconstruída. Agora a gente deu mais um passo. Esse segundo passo são as mulheres que foram mutiladas por uma cirurgia, seja iatrogênica, seja uma cirurgia para ressecção de alguma parte da mama por outra causa ou por uma queimadura. Esse segundo grupo de mulheres agora também tem um direito. Agora a gente tem mais 4 grupos de mulheres que precisam recuperar esse direito, que são as mulheres que têm gigantomastia, as mulheres que foram submetidas a cirurgias plásticas, a cirurgias bariátricas, elas também merecem essa conquista, as mulheres que têm alterações genéticas da mama e aquelas pacientes que nasceram sem mama, né? A hipomastia, praticamente mamas masculinas em mulheres adultas, né? Pacientes sem mamas. Então, esses 4 grupos de mulheres a gente vai continuar batalhando para que elas também tenham esse direito. Muito obrigado por esse espaço. Amei participar com vocês. Volta mais, Volta mais, viu, doutor? O Tribuna Livre que teve a apresentação de Léo Apolinário. E Adriana Ferreira. A produção da Rafaela Bernardi. Trabalhos técnicos do Haroldo Ferreira. Do Wellington Barbosa e do o Alan Júnior lá do VMix. Isso, falamos juntos, viu, Alan? Aí, ó. Controle mestre hoje do Reinaldo Santos. Reinaldo já tá lá na catedral, viu, gente? O camarim da Ana Flávia Rodrigues, a Flavinha. A coordenação técnica de Jefferson Sanches. Coordenação de jornalismo Rafael Campos. Direção da TV Horizonte, Rádio América, da Ana Paula Damasceno.
pena. A irmã dela nos ouve, viu? Um abraço. E direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Pois é, e agora você acompanha o Rede Notícia, André Santos, a Janaína Rejane. Eles estão já preparados, prontíssimos aqui para o Rede Notícia. É isso mesmo, pessoal? Eles estão prontos, tá tudo do jeito aí para o Rede Notícia começar? É isso mesmo, André, Janaína?